A glicólise. A glicólise, ou também chamada via Dembden-Meyerhof, é etimologicamente a lisa da glicose. Do ponto de vista prático, consiste na quebra de uma molécula de glicose em duas de piruvato com a obtenção de ATP e NADH. Este NADH poderá entrar para dentro da mitocôndria e temos a chamada glicólise aeróbica, ou então é regenerado no citoplasma com a conversão do piruvato a lactato. Passamos a ter um processo que é anaeróbico, também chamado de fermentação lática. Primeira fase para a glicólise é a entrada da glicose para dentro da célula. Isto é feito através de transportadores, genericamente os chamados GLUT, Glucose Transporters. Temos vários, no entanto, irei dar mais destaque ao chamado GLUT2, que é característico do polo basal dos enterócitos, dos hepatócitos, a célula hepática, e nas células beta do pâncreas. E temos depois o GLUT4, que existe mais especificamente nos adipócitos, nos músculos esqueléticos e cardíacos, e tem aquela característica que costumamos dizer que é sensível à insulina. Normalmente aparece na membrana quando há produção de insulina. No caso do músculo, podemos também ter o seu aparecimento numa situação de contração em que há o aumento intracelular de cálcio. Uma vez a glicose dentro da célula, normalmente é fosforilada na posição 6 por uma sínase, forma-se a glicose 6-fosfato. Genericamente, distinguimos duas sínases, a sínase das exoses, ou exossínase, e a sínase da glicose, ou glicosínase, ou também muitas vezes chamada exossínase 4. Apesar de serem isoenzimas, têm localizações diferentes. A maior parte das células tem esta exossínase, que não é específica da glicose, podendo fosforilar outras exoses como a frutose, a galactose ou a manose. Já a glicosínase aparece especificamente nos hepatócitos, nas células beta, é específica da glicose, portanto fica ativa quando há mais glicose e pode ser também ativada pela insulina. Para além disto, a exossínase é normalmente inibida por um processo de feedback negativo. O produto fosfato 6 de glicose inibe a exossínase. E depois, talvez a característica mais importante é que enquanto que a exossínase tem uma baixo km, portanto alta afinidade, o que significa que normalmente está a trabalhar quase à velocidade máxima, já a glicosínase tem um alto km, anda perto dos 126 mg por decilitro, ou seja, baixa afinidade, o que significa que as concentrações vulgarmente habituais de glicose em jejum praticamente não está a fosforilar, o que vai ser importante na regulação da glicemia. Depois desta primeira fosforilação da glicose, importante para manter a glicose dentro das células, relembro que o que passa através do transportador GLUT a favor do gradiente é a glicose, não o fosfato de glicose. Vai ocorrer uma isomerização a fosfato de frutose e depois uma segunda fosforilação catalisada pela chamada fosfofrutosínase, ou se quisermos sínase 1 do fosfato de frutose, e que, como iremos ver, é o principal ponto de regulação da glicólise. A partir daqui passamos a ter a frutose 1,6-bisfosfato, que depois sofre uma quebra por uma enzima que se chama aldólase, em que se vai formar um aldeído e uma cetona, ambas estereoses, neste caso o gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxiacetona fosfato, que serão interconvertidos por uma isomerase dos fosfatos de triose, ou fosfotriose isomerase. Esta fase é muitas vezes denominada fase de investimento, em que a glicose é quebrada, se quisermos, em dihidroxiacetona e gliceraldeído. Consideramos que o dihidroxiacetona é convertido em gliceraldeído, 2 de gliceraldeído 3-fosfato, com o gasto de 2 ATPs. De seguida, este gliceraldeído entra na chamada fase de rendimento, que começa com a única reação de oxidação da glicólise, que é a conversão do gliceraldeído em glicerato, pela desidrogénase do 3-fosfato do gliceraldeído.
ou desidrogênase do gliceraldeído 3-fosfato, em que se forma NADH, entra NAD e forma-se NADH, e há também uma entrada de fosfato, formando-se o 1,3-bisfosfato do glicerato, passou ao que foi oxidado de aldeído a ácido. Posteriormente temos uma terceira sínase, a sínase do fosfato do glicerato, que vai converter este 1,3 em 3, sendo que este fosfato é utilizado para uma fosforilação a nível do substrato do ATP, formando-se assim se considerarmos que vieram 2 gliceraldeídos, 2 ATPs, o que equilibra a fase de investimento. Ocorre depois uma mudança por uma mútase do fosfato de posição e depois uma perda de água, através de uma enólase, formando-se o fosfoenolpiruvato, uma das moléculas energeticamente mais ricas das nossas células, que por isso mesmo vai, por ação de uma sínase, e agora numa reação fisiologicamente irreversível, formar ATP, considerando 2 gliceraldeídos, formam-se 2 ATPs, catalisado pela sínase do piruvato e formando-se então o piruvato. Portanto, agora nesta fase de rendimento, formamos 2 ATPs, como são 2 gliceraldeídos, 2 vezes 2 ATPs, 1 NADH ou 2 vezes 1 NADH. Juntando os dois processos de investimento e de rendimento, podemos considerar globalmente a quebra da glicose em 2 de piruvato, formando 2 ATPs e 2 NADHs. Se o NADH não entrar para dentro da mitocôndria, temos a opção para regenerarmos o NAD, é a redução do piruvato a lactato por uma enzima que se chama desidrogênase do lactato, e isto permite que a glicólise possa continuar num processo anaeróbico. E neste caso, temos a glicose a formar lactato com apenas a formação de 2 ATPs, uma vez que os 2 NADHs que se formaram na desidrogênase do gliceraldeído 3-fosfato vão voltar a formar NAD com a passagem de piruvato a lactato. E neste caso, temos que a glicose forma 2 lactatos com a produção de apenas 2 ATPs. Se considerarmos que o NADH é regenerado se entregando os equivalentes redutores dentro da mitocôndria ou na mitocôndria, e que se forma então o ácido pirúvico ou piruvato, temos que a glicose ou a glicólise, nesse caso, dará origem a 2 piruvatos, 2 NADHs e 2 ATPs. Claro que neste caso o piruvato terá de entrar para dentro da mitocôndria, e isto é feito, este atravessamento da membrana externa, por um canal aniónico dependente da voltagem, que não é específico, que é bastante permeável, mas depois, na membrana interna, que é uma membrana bastante impermeável, é feita através de um transportador específico do piruvato, em que o piruvato entra por cotransporte ou simporte com um próton. Uma vez dentro da mitocôndria, então o piruvato vai ser convertido a acetilcoenzima A, 3 a 2 carbonos, por uma descarboxilação oxidativa, em que se liberta CO2 e forma-se NADH, e por isso é chamada a desidrogênase do piruvato, que na realidade é um complexo enzímico que possui várias atividades e está dependente de várias vitaminas, concretamente a vitamina B1, tiamina, que é responsável pela descarboxilação, a vitamina B2 ou flavina, que vai depois receber parte dos eletrões, é o FAD, a nicotinamida, que é depois quem é o aceitador final desses eletrões, formando o NADH, o pantotenato, vitamina B5, que está presente na parte da coenzima A, esta porção é o pantotenato, aqui temos apenas o acetil, e reparem que a coenzima A é uma molécula bastante grande, e depois o ácido lipoico, que funciona como o primeiro aceitador destes 2 carbonos do piruvato, que depois vai transferi-los para a coenzima A, ficando reduzido, e daí a necessidade da flavina e depois da nicotinamida. Desta forma, normalmente consideramos a glicose a dar piruvato, que depois na mitocôndria dá o acetil-CoA,
poderá entrar no ciclo de Krebs e dar CO2, água e depois ATP pela fosforilação oxidativa, consideramos normalmente um processo catabólico. Mesmo na glicólise anaeróbica, em que o piruvato vai dar lactato regenerando o NAD, também muitas vezes é considerado uma via catabólica. Contudo, este fosfato de dihidroxiacetona é muito importante para a síntese do fosfato do glicerol, para a síntese dos fosfolípidos e triacilgliceróis. Também, a partir de componentes da glicólise, o fosfato de gliceraldeído e o fosfato de frutose, pela parte reversível da via das pentoses, podemos formar o fosfato de ribose importante para a síntese PRPP e dos nucleotídeos. O fosfato de glicose, também pela parte irreversível da via das pentoses, fornece o NADPH para a maioria das sínteses redutoras e poderá também dar o fosfato de ribose para a síntese dos nucleotídeos. Poderíamos ainda considerar que o fosfoglicerato é importante para a síntese da serina, posteriormente glicina e a cisteína, ou que o piruvato é importante para a síntese da alanina, ou ainda, se quisermos, que o fosfato de frutose, o 6-fosfato de frutose, para a síntese dos aminoaçúcares e a partir daí dos glicuronídeos e glicosaminoglicanos, ou que o fosfato de glicose, formando o DP-glicose, é importante para a síntese do glicogênio, glicoronato e muitos outros glicídios e, portanto, para a síntese dos glicosaminoglicanos, glicoproteínas e outras moléculas glicosiladas. Ainda podemos considerar que este piruvato, ao formar acetilcoenzima A e depois dando citrato e saindo da mitocôndria, vai também fornecer o acetil-CoA para a síntese dos ácidos gordos, do colesterol e que ainda a formação de glutamato ou de oxaloacetato a partir de intermediários do ciclo de Krebs só é possível a partir destes intermediários da glicólise e, portanto, nesta situação teríamos de ver a glicólise como um processo não meramente catabólico, mas sim anfibólico. Para a regulação da glicólise, para além do GLUT4, que se recordam eu disse que era dependente da insulina, temos as outras sínases que foram referidas, a exo- e glicossinase, a fosfofrutossinase 1, a sinase do piruvato e ainda, a nível da mitocôndria, a desidrogénase do piruvato. Assim, a exocinase, ela é inibida pelo produto, fundamentalmente, podendo ainda ser ativada por outros compostos, mas talvez será o mecanismo mais importante a inibição pelo produto, o que permite quando a glicose não está, ou a glicólise não está ativa, este produto acumula e deixa de haver entrada de glicose para dentro da célula. A glicossinase, como referi, tem um alto KM, por isso só está mais ativa quando a glicemia está aumentada, o que assegura que o fígado vai remover a glicose quando ela está alta, sendo ativada ainda pela presença de glicose, concentrações mais altas, ou pela insulina. O outro ponto, como referi, o ponto mais importante da regulação da glicólise é a fosfofrutossinase 1, que faz a conversão do fosfato de frutose em 1,6-bisfosfato de frutose. Existe depois uma enzima que faz a reação reversa, que é a fosfatase 1, que remove este fosfato, por aí fosfatase 1 do fosfato 1,6-bisfosfato de frutose, que remove este fosfato, regenerando o fosfato de frutose e permitindo o processo inverso da glicólise. Ora, o principal regulador destas enzimas é um composto, o 2,6-bisfosfato de frutose, que ativa a fosfofrutossinase e inibe a fosfatase. E este composto aparece principalmente quando há muito fosfato 6 de frutose, por ação de uma sínase, agora chamada-se sínase 2, fosfofrutossinase 2, que na realidade é uma enzima bifuncional que tanto catalisa a fosforilação do fosfato de frutose como a sua desfosforilação pela uma atividade fosfatásica 2. Seria a fosfatase 2 da frutose 2,6-bisfosfato. O
que acontece é que esta enzima, é chamada enzima bifuncional, ela, quando está desfosforilada, tem uma ação de sínase e leva à formação do fosfato 2,6. Quando está fosforilada, tem uma ação de fosfatase e quebra este fosfato 2,6. E o que faz esta fosforilação é a chamada pKa, sínase de proteínas dependente do AMP cíclico, e a sua desfosforilação por uma fosfatase. Ora, quando há AMP cíclico, muitas vezes proveniente da ativação por ação da glicagina ou da adrenalina, este aumento ativa a fosforilação da enzima bifuncional, fica ativa a forma fosfatásica e faz desaparecer este fosfato 2,6, ficando ativa a gliconeogênese, porque fica ativa a fosfatase 1, inibida a glicólise, porque fica inibida a fosfofrutocinase 1. Pelo contrário, quando temos insulina, normalmente é um indicador de que há glicose que comemos, então a forma sinase 2 está ativa, aparece aquela frutose 2,6-bisfosfato, fruto do aumento também da frutose 6, porque há mais glicose, e ativa a via glicolítica e inibe a gliconeogênese. Também há outros componentes que podem atuar diretamente, o próprio fosfato de frutose tende a ativar a enzima bifuncional, ou a presença, o aumento de ADP ou AMP, que no fundo são indicadores de baixa energia da célula, ativam a fosfofrutocinase 1 e inibem, especialmente o AMP, a fosfatase 1, indicador de baixa energia, portanto é necessário ativar a glicólise, ou o aumento de ATP ou de citrato no citoplasma também inibe a fosfofrutocinase 1, porque são indicadores de que há energia. Já a sínase do piruvato, que catalisa a conversão do fosfoenolpiruvato a piruvato, também mais uma vez é inibida pelo ATP, sendo induzida pelo fosfato de xilulose, que está presente na via, na fase reversível da via das pentoses, ou pela insulina, ou por ainda um 6-bisfosfato de frutose. Também esta enzima tem uma forma fosforilada, que é inativa, e o processo de fosforilação e desfosforilação é semelhante, via pKa e fosfatase de proteína, ficando inativa na presença da glicagina ou da adrenalina e ativa na presença da insulina e ativação das fosfátases. Por fim, a desidrogênase do piruvato a nível mitocondrial também é ativada pelo AMP, baixa energia, portanto, ativa a obtenção de compostos energéticos, sendo inibida pelos produtos da enzima, o acetil-CoA ou o NADH. Também, à semelhança das outras, tem uma forma fosforilada inativa, mas aqui a sua fosforilação é feita por uma sínase da desidrogênase do piruvato, que faz parte do mesmo complexo, e sendo desfosforilada pela fosfatase. Ambas fazem parte do mesmo complexo da desidrogênase do piruvato. A insulina e o cálcio tendem a ativar a fosfatase e promover a ativação da desidrogênase do piruvato e, portanto, a obtenção de energia, enquanto que o aumento de piruvato, NAD+, ou da ADP, inibem a sínase, e, por outro lado, o aumento da acetil-CoA, o produto ou de NADH, para além de inibir diretamente a desidrogênase, também tende a ativar a sínase, fosforilando a desidrogênase. Desta forma, e globalmente olhando para a regulação da glicólise, para além da questão do GLUT4, que está presente apenas quando há insulina, portanto, numa resposta ao aumento da glicose no sangue, a primeira enzima, exocinase, fica inibida pelo produto, se começar a entrar muita glicose para a célula não estiver a ser usada, é inibida a exocinase e deixa de entrar glicose para a célula, sendo que a glicosinase é ativada pela glicose, ela tem um alto KPM, portanto só está mais ativa quando há muita glicose, e ativada pela insulina. Aquele principal ponto de regulação da glicólise, a passagem do fosfato 6 a um 6-bisfosfato de frutose, é genericamente ativada
pelos mecanismos que indicam baixa energia, AMP e ADP, pelo 2,6-bisfosfato de frutose e pela insulina. Este 2,6-bisfosfato de frutose aparece por ação da fosfofrutossinase 2, que também é ativada pela insulina, glicocorticoides, a celulose 5-fosfato e pela própria glicose, sendo inibida pela fosforilação, pelo AMP cíclico e pela glicagina. A fosfofrutossinase 1 é ainda inibida pelos indicadores de energia, genericamente pelo ATP e pelo citrato, assim como a baixa do 2,6-bisfosfato de frutose. O passo seguinte, irreversível, que é a conversão de fosfoenolpiruvato a piruvato pela cinazopiruvato, também mais uma vez é ativado pelo 1,6-bisfosfato de frutose, portanto indicador de que há muita glicose, pelas exoses fosforiladas e genericamente induzido pela insulina e pelo fosfato de celulose, sendo inibido mais uma vez pelo ATP. Genericamente podemos considerar que a glicólise é inibida pelo ATP. Por fim, a desidrogênase do piruvato, já a nível da mitocôndria, é ativada pela baixa energia, AMP, e pela sua desfosforilação, sendo inibida pelos seus produtos acetil-CoA e NADH. Espero, com este pequeno resumo, ter ajudado a perceber rapidamente a glicólise e espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, façam like.